Olá, mais uma vez aqui continuando o vídeo, falando sobre a obra de Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Esse vídeo está saindo mais extenso do que eu imaginava, mas é porque realmente não, ainda não sei lidar muito bem com tecnologia, né? Eu não sei por que não está gravando, enfim, mais tempo, mas depois eu vejo isso, depois eu aprendo, e enfim, né? Isso é o que menos importa agora no momento. Mas eu gostaria de concluir. Eu estava falando sobre a Dulcineia, né? Sobre a construção da Dulcineia no imaginário de Dom Quixote, né? Que a Dulcineia, depois eu vou abrir um outro vídeo, né, para falar um pouco sobre essa presença marcante das mulheres, né, já em tempos passados, né, como as mulheres eram vistas pelos homens, né, e imaginada pelos homens, dá pano para manga essa essa construção e essa conversa também. É, então a Dulcineia por Dom Quixote realmente ser um amante dos livros de cavalaria, né? E ele não poderia ter uma mulher, né, para sair por aí, né, nas suas andanças, desbravando mundos e buscando aventuras, sem ter uma amada, né? Sem ter uma mulher na qual ele pudesse proteger, né? E enaltecer de forma platônica. Então, na sua juventude, aqui o livro não mostra muito bem, é uma pena que eu não estou com os escritos originais, senão eu poderia até tirar essa dúvida agora, porque a gente vai lendo, mas a memória da gente, né, é só voltando a ler novamente para a gente perceber, né? Então, já no primeiro capítulo, eu acredito que sim, que deve mostrar essa construção, porque aqui nessa adaptação já coloca, né, apresenta um pouco essa Dulcineia, que ele diz o seguinte: ele se lembrou de uma jovem lavradora de boa aparência e de quem andara enamorado por algum tempo, embora ela nunca tivesse desconfiado disso. Chamava-se Aldonza Lourenço, mas era necessário dar-lhe outro nome que se ajustasse melhor à condição de princesa e grande senhora. Assim, passou a chamá-la de Dulcineia de El Toboso, pois em El Toboso ela havia nascido. Bom, então apresenta aqui já no primeiro capítulo, né, a figura da Dulcineia, né, a figura feminina da mulher, né, da Dulcineia, sendo alterada as suas características, né? Que a gente vai ver que ele vai, ele tem, na hora que ele imagina, ele tem, eu tenho para mim, tá? Na leitura de Don Quixote, toda vez que eu leio, é que essa loucura é uma loucura coberta de razão, sabe? É uma loucura que tem uma determinada razão de ser, né? Digamos assim. É, só que para ele viver essas aventuras, ele precisava ter uma figura feminina de uma princesa. E uma princesa, a característica psicológica, física, né, descritas na literatura de uma princesa é sempre uma mulher muito bela, muito formosa, donzela, indefesa, precisa sempre de um homem para protegê-la, é, uma mulher que precisa de um homem para conduzi-la, né? Então, essa figura feminina que é traçada durante todo o processo aí das histórias clássicas da literatura, né, dos romances, né, ela, conforme o tempo, ela vai sendo desconstruída, né? Só que o que é interessante, que embora o Don Quixote a descreva completamente ao contrário do que ele a conheceu, né? Ele, ele sabe, né? Eu tenho para mim que ele sabe exatamente que não é bem essa a Dulcineia, mas ele imagina
e cria toda uma atmosfera, toda uma característica que, no fundo, ele sabia que ela não era, né? Mas ele tenta vender esse peixe e as pessoas o tempo todo catucando ele, olha, eu não estou vendo mulher bela. Toda mulher para ele numa carruagem era uma donzela indefesa e era bela, né? Então ele tem essa descrição da Dulcinea. Só que tem uma parte muito interessante que tem um capítulo que conta a história de Marcela, que entra uma personagem pastora chamada Marcela, que depois eu vou preparar uma leitura sobre esse capítulo e vocês vão entender o que eu estou falando. Que, ao mesmo tempo, né, que há essa descrição clássica da mulher, Miguel de Cervantes ele também coloca a desconstrução dessa mulher clássica dentro do romance, né, por intermédio da voz de Marcela, que é sensacional, sensacional mesmo. É, não vou dar muito spoiler, porque eu vou aguardar para ler, né? E apresentar para vocês. Bom, então a Dulcinea, ela é a beleza característica de uma mulher clássica, né? Da literatura, né? É, e ela, em todas as ações e aventuras de Dom Quixote, ela vai estar presente dentro do imaginário dele. Sempre presente dentro do imaginário. Bom, eu gostaria aqui de fazer algumas considerações sobre os vídeos, tá? Que eu estou gravando. Eu não pretendo aqui ser, é, quer dizer, a minha pretensão aqui não é lecionar, não é ser a professora, né? Eu quero ser a leitora, né? Esses vídeos começaram a surgir por intermédio de leituras, né? De compartilhamento de leituras. Eu acho que todo mundo nesse período de quarentena está fazendo isso. Eu tenho vários amigos meus que estão lendo poesia, apresentando a sua arte, falando sobre a sua rotina, né? E cada um dentro da sua arte, né? Músicos, artistas, atores, atrizes, poetas, escritores, de uma maneira geral, e professores também, né? Que estão aí contribuindo para que a gente pudesse quebrar de uma maneira, essa quarentena não pudesse afetar a nossa mente, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Então, foi uma proposta que foi sugerida pela minha família, né, a princípio, né, pelo meu tio Jarbas, pela minha família, né? Então, assim, eu estou muito, muito contente por estar, de uma certa maneira, contribuindo, né? Para que eles pudessem. Porque uma coisa, gente, é muito interessante, tá? Ler para uma outra pessoa é despertar a curiosidade. Às vezes, você lendo, você desperta a curiosidade e a vontade, pelo menos o desejo de tentar, pelo menos, ler um capítulozinho de alguma coisa, de algum livro da sua predileção, né? Então, assim, ler para uma outra pessoa pode ajudar essa pessoa a criar o hábito da leitura, né? Eu acho muito legal isso, sabe? Ler, né? E é interessante que você descobre coisas novas, né? Eu tenho acontecido isso também quando eu vejo lives de amigos meus lendo poemas, citando escritores, e isso é interessante, porque nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente conhece, né? Então, eu espero que eu esteja contribuindo, de uma certa maneira, para essa agonia e angústia que nós estamos vivendo aí nesse período de pandemia, do Covid-19, dessa quarentena. Eu já estou com muita vontade de voltar à minha rotina, né? De certa forma, não vejo a hora, mas uma forma que eu tive
meio que superar tudo isso fazendo o que eu gosto de fazer, né? Falando sobre literatura, falando sobre poesia e falando sobre os autores que eu mais gosto, as obras que eu mais gosto e o porquê que eu leio, o porquê que eu cito. Por exemplo, Dom Quixote, eu, antes de gravar esse vídeo, terminar essa gravação, eu percebi, é uma personagem que ela se confunde tanto com um ser que realmente pudesse ter existido, porque às vezes eu falo ela no presente, às vezes eu falo ela no passado e essa confusão toda, e é isso mesmo, tá? Às vezes eu penso que ela realmente existiu, né? E é interessante isso, que ela causa esse efeito em mim, né? Don Quixote causa